יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו... Shabbat Shalom. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Que Ele seja bendito, que Ele seja adorado e que a sua misericórdia possa permanecer sobre nós. Amém? A paraxá dessa semana é a paraxá Harei Mot. A tradução da palavra Harei Mot é depois da morte. Está registrado no livro de Vaikra, capítulo 16, versículo 1. No livro de Amós, capítulo 9, versículo 7. Nós vamos fazer o Haftarah. E vamos passar pelo profeta Yirmeyahu, lá no capítulo 13, versículo 22. Eu peguei o tema, o título da paraxá dessa semana, e eu usei um tema muito atual, o distraído. Você anda na rua, você vê a pessoa atravessar a rua com o celular na mão, pega ônibus errado, parou o ônibus, está com o celular e entra, não sabe nem para onde está indo. Cai em bueiro, entra no Google, vai lá, busca lá assim, o distraído. Você vai ver gente vindo no celular, buf, no bueiro. O outro cai naqueles alçapão de elétrica, de equipamentos subterrâneos que tem. Nós nunca tivemos uma geração tão distraída. Até tem uma frasezinha: esquece filha na casa dos avós. É uma coisa assim absurda. Nós estamos assim, Agora, e isso aí é gravíssimo, gravíssimo. Porque dentro do judaísmo, nós temos que estar atentos o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que falta amadurecimento de muitos. Eu estou no judaísmo há 14 anos. Quando eu estou na aula com os rabinos, uma porção entra lá e começa a fazer perguntas. Eu paro e penso e digo para mim mesmo: cara, nós não pegamos nem o vácuo. Porque a gama de judaísmo é gigantesca, é infinita. Os nossos patriarcas morreram estudando, os seus sucessores vieram dando continuidade aos estudos, e isso, para vocês terem uma noção do que eu estou tentando falar, é que o versículo 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 de Bereshit, faz 3.500 anos que eles estão tentando interpretar. Os mestres, 3.500 anos, entra rabino, sai rabino, entra mestre, sai mestre, e nós achamos que somos judeu. Aí dá um vento, fica com tosse, espirra, cai a cabecinha, dá um sereno da pneumonia. Tomou banho, abriu a porta, isso aqui é nosso, tomou banho, abriu a porta, dá o Covid-2. Dá tudo que você pensar. Por quê? Nós precisamos vigiar, policiar. Vocês me veem no Facebook? Não? Quanto menos eu apareço, menos eu erro. Vocês me veem em grupo de WhatsApp? Não? Quanto menos apareço, menos eu erro. Eu vou dar uma regrinha para vocês. Segue o líder. Aprenda a viver. Eu tenho notado que tem muitos inteligentes aqui já que, fica esperto. Fica ligadaço. Então, o judeu fala pouco, aparece pouco
e ouve mais. Então, para ser um judeu, tem muitas características aí que nós precisamos mudar. Eu estou falando de forma geral. Se fosse no particular, eu chamava em particular e falaria. De forma geral. Então, cuidado, distraído. Até tem uma frasezinha que está rolando aí nas redes sociais, do distraído, não tem? Toma distraído. Alguma coisa assim? Nos TikToks da vida aí. Então, assim, cuidado, distraído. Por quê? Porque nós que viemos de um regime, para mudarmos os nossos conceitos é muito difícil. Mudar nossas vestimentas é muito difícil. Mudar o nosso palavreado é muito difícil. Mudar os nossos hábitos e costumes é muito difícil. E não pensem vocês, eu não volto mais. Na onde nós chegamos aqui, escute uma coisa. Arrependemos de abrir uma congregação messiânica judaica. Vamos voltar a ser cristão. Não tem volta. É irreversível o processo. Nós temos que mudar. Então não seja distraído. Um passo. Você perde tudo. Sabe como uma pessoa morre num acidente? Sabe como que ela morre? Por acidente. Não estava planejado. Foi 1 minuto, 1 segundo, 1/10, 1 milésimo. Entra numa avenida, dá um passo errado. Passa um caminhão em cima de você, um ônibus. 1 milésimo de segundo. Cochilou, morreu. Nos negócios é assim. Dá um passo errado no seu negócio e espera a queda. Então vamos entender um pouquinho a paraxá de hoje, que é tão linda, maravilhosa. Ok? Vaikra, capítulo 16, primeiro versículo, diz assim: Adonai falou a Moshe depois da morte dos 2 filhos de Aharon, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Hashem e morreram. Nós temos aqui um registro, isso é bíblico, isso é teológico, isso é judaico. Esse foi o primeiro dia de Nissan, no ano 2449 antes de Mashiach. Nissan é o primeiro dos 12 meses judaicos, aí da contagem civil, onde foi marcado pela trágica morte de Nadav e Avihu, os 2 filhos mais velhos de Aharon. Morreram prematuramente, porque a intenção era se aproximarem de Hashem, ao exceder no vinho, em sua tentativa de alcançar o êxtase divino, e sem autorização. Eu fiz esse esboço para lembrar de fazer uns comentários, porque como meu cérebro não está funcionando perfeitamente, agora se eu não anotar algumas coisas eu não consigo falar. Então veja só um detalhe, nós temos 2 anos novos no ano. Aqui no Brasil, como é um calendário gregoriano, você só comemora ano novo dia 31 de dezembro, você não, misericórdia, está amarrado. Agora eu fui bem evangélico, agora amarrei até o trem, está amarrado, você viu? Estou falando que é difícil ficar livre dos hábitos. Então o que acontece? 31 de dezembro é uma festa pagã, porque dia 1º de janeiro é o dia do deus janeiro. Os fogos são soltos aí para comemorar o deus grego Jano. As pessoas se vestem de branco, mas judeu não põe branco dia 31 de dezembro, porque ele não é seguidor do calendário gregoriano. Então dia 31 de dezembro não tem ceia na minha casa, não tem fogos, entendeu? Por quê? Porque o meu ano novo são 2. Um passou agora, que é dia 1º de Nissan, no dia que essa tragédia aconteceu, lá no acampamento, na peregrinação da saída do Eretz Mitzrayim. Por isso nós comemoramos na semana passada a festa de Pessar, a passagem. Eles estavam no percurso, quando acontece esse acidente. Eu vos pergunto, já ouvi muita ministração que de repente alguém até cita que Nadav e Avihu afrontaram o Eterno. Não, isso não foi uma afronta ao Eterno. Eles tinham um desejo, uma ânsia, um desespero
eles eram a sucessão, os sucessores do Aharon, do Kohen Hagadol. E como eles vinham sendo preparados, eram os filhos mais velhos, eram eles que assumiriam lá na frente. E de repente, porque Aharon morre primeiro que Moshe. Hashem visita Moshe e diz para ele, dá a ele uma visão, dá a ele um sonho, uma revelação. E ele, através dessa visão, ele vai conversando com Aharon e ele diz, quando ele começa a conversar com Aharon, o irmão dele olha para ele e fala, meu irmão, o que você está dizendo com isso? Quem vai? Quem Hashem chamou? Você ou eu? Moshe olha para o seu irmão, acredito que com muita dor, porque era seu braço direito, e diz para ele, o Eterno te chamou, te prepara porque ele vai te levar. Então Aharon tinha 2 sucessores que estavam já prontos para assumir o posto. Isso aqui traz para nós um exemplo muito grande, de você que está aí na luta, que você que é um shamash, está trabalhando na obra, daqui a pouco você vai ser um moré, ou daqui a pouco você vai ser um rosh, ou daqui a pouco você vai ser um rav, um rabino. Existem passos a serem alcançados, e o Eterno não permite que estes passos sejam ultrapassados. Cada passo tem que ser dado na velocidade que Hashem permite. Então não adianta eu querer ser na hora que eu quero ser. Você será, eu serei e nós seremos na hora que Hashem disser, você será agora. Então não sou eu quem determino prazos e nem tempo. Os 2 meninos quiseram acelerar o processo na ânsia de amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses meninos prostituíam? Roubavam? Mentiam? Não. Eles eram filhos do Kohen. Eram 2 aspirantes, 2 meninos que assumiriam o grau de Kohen Hagadol. Eles eram santos. Então, às vezes, nós vemos essa paraxá com outros olhos, pensando que Nadav e Avihu foram desobedientes, afrontosos, e nós precisamos olhar isso também com outros olhos, porque o vinho, ele é profético, ele está nas Escrituras, tanto que se você for ver o nosso patriarca Avraham, ele senta com aqueles 3 malach, aqueles 3 malachim, aqueles 3 anjos, que vêm conversar com ele e vêm trazer uma somatória, vem um trazendo bênçãos, mas vem 2 trazendo maldições, juízos, mas ele senta com eles, e está escrito lá em Bereshit, que ele serve a eles vinho, porque o vinho é pacto, é aliança, é o mesmo efeito e teor e peso que o sangue. Então veja só uma coisa importante nesse aspecto. Eles só erraram na dose. Tomaram um pouco mais do que deveria do vinho, mas a intenção deles era entrar em sintonia, sentir a emoção da presença de Hashem, porque eles sabiam que naquele momento, Hashem, a sua Shekhinah, ia se apresentar no Mishkan. Então os 2 meninos conversam entre eles e dizem, olha, vamos tomar um vinho, porque eu tô em êxtase, eu estou emocionado, eu tô muito feliz que a presença do Eterno vai vir, e eu quero sentir Ele bem próximo de mim. Só que o que acontece? Eles erraram na dose do vinho, exageraram um pouquinho e se aproximaram demais. Assim aconteceu com aquele varão, aquele que estava ao lado do cortejo da arca, que imaginou que a arca fosse cair,
e ele estendeu a mão para tocar nela e ele foi evaporado. Ali também ele foi no impulso, se aproximou demais do Eterno. E Hashem é o seguinte, existe uma regra na Torá, que existe limites para que você se aproxime dele. Então nós temos aqui regulamentos que nos provam e nos mostram, porque está escrito o seguinte, vamos ler o texto e refletir. Você nunca ouviu da forma que você está ouvindo hoje. Olha o que está escrito lá. Adonai falou a Moshe depois da morte dos filhos de Aharon, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Eles tentaram afrontar Adonai? Pecar contra? Não. Blasfemar contra? Não, eles tentaram prestar uma adoração. Só que ultrapassaram certos limites que não são permitidos pela Torá. Isso acontece conosco. Ei, se você é espiritual, você está captando o que eu estou te falando. Existem limites na sua vida. Existem limites em todos os aspectos. Existem limites nas redes sociais, existem limites com a sua família, existe limite com o seu marido, existe limite com a sua esposa, existe limite com os seus filhos, existe limite no emprego que você trabalha, para a empresa que você presta serviço, existe limites na sua vida, que se você quebrar e ultrapassar os limites, vai gerar morte. Por isso que você se precipita, fala demais, afronta demais, qualquer coisinha está gritando. Qualquer coisa, você está arrumando, está ultrapassando o limite. Vou morrer, Roche? Pode ser, que caia mortinho da Silva. Mas, sua comunhão vai morrer. Sua alegria, seu shalom. Bênçãos estavam programadas para chegar para você hoje, vão demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Vão retardar. No caso desses 2 jovens, imagine que esses 2 jovens, quantos anos de investimento houve em cima desses 2 meninos? Desde que nasceram, eles já eram destinados a serem correndo. Desde que nasceram, foram destinados a serem correndo, Hagadol. De repente, por um lapso, um descuido, uma distração, os 2 morrem. Ah, Rocha, mas nós estamos vivendo na graça. A única coisa que eu vejo de diferente na graça, que a pessoa era exterminada na hora. A terra abriu e engoliu o cidadão. Hoje a graça não permite que a pessoa desça para o abismo e que ele morra simultaneamente, porque o Eterno fica na sua graça. Ele vai estendendo o tempo para ver se aquela pessoa muda os seus conceitos. Estou sendo objetivo e claro? É sério o negócio? Está vendo como você não pode ser aleatório? Como você não pode ser negligente com o que faz? Negócios. Você não pode ser negligente com os seus negócios. Você não pode sair do emprego sem pensar. Você não pode entrar no emprego sem pensar. É negligência. É fazer a coisa fora de hora. Você não pode fazer um investimento da sua empresa fora de hora. Tudo isso é os passos de Nadav e Avihu. Precipitação. Precipitou, cai por cima do pescoço. Infelizmente, eu vou falar de forma geral para os senhores, a grande maioria aqui não aceita conselho. Eu falo assim, vai lá em casa, eu vou te aconselhar. Não vai por nada. É como se estivesse amarrado numa corda, sendo arrastado por um caminhão no asfalto. Está arrancando o couro, está comendo o osso. O sapato já arrancou, esfregando no asfalto. Eu estou falando, solta a corda, vem aqui que eu vou te explicar. Solta a corda que eu vou te ensinar para você parar de esfregar no chão. Solta a corda que eu vou te explicar o caminho. Mas você sabe por que a maioria não procura? Não me fale a verdade, que eu perco a amizade com você. É a geração que nós estamos vivendo. É a pura realidade. Pura realidade. Não aceita conselho, não obedece, não acata. Uma geração desobediente. E aí eu vivo falando e vou repetir. Roche, ora por mim.
a minha oração não vai mudar o juízo sobre a tua vida. Você faz tanta coisa errada que o preço que você vai pagar não tem oração que reverta, irmão. Não tem. Não tem. Não adianta o cara viver num prostíbulo a vida inteira, cheirando, fumando, tomando todas, acabando com a vida dele. Depois que está tudo destruído, a saúde dele, ele fala assim: Roche, ora por mim. Hã? Você ficou 20 anos acabando com a sua saúde, destruindo sua vida? Hã? A pessoa não vem na congregação, não obedece, não acata um Shabá. Não tem jeito de orar por ela. Não tem oração que reverta. Por quê? Porque a oração para o desobediente não tem efeito. Mas eu creio que alguns aqui já estão aprendendo, já estão sobressaindo. Tem uns inteligentes aí que já está levantando voo. Tem que ser bem-sucedido não é ser inteligente nos negócios. O bem-sucedido, ele aprendeu aquela frase que eu já falei aqui 1252 vezes. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Os negócios, o dinheiro, o carro, o casamento, vai vir na tua mão. Porque isso não é você que cuida, é Ele. Baruch Hashem? E o ímpio? O ímpio você não preocupa não. Porque o que ele tem e ele estão reservados para o fogo eterno. Não preocupa com ele não. Tá? Essa pergunta já foi feita aqui nas Escrituras. Melech Davi fez essa pergunta. Vamos lá para Haftará. Eu não vou trabalhar na Parashá, eu vou trabalhar na Haftará. Eu vou trabalhar na Haftará Askenazi, porque a Haftará Askenazi trabalha lá em Amós. O que acontece? Lá em Amós 9:7 está a porção da Parashá Aharei Mot Askenazi. E diz assim a porção da Haftará. Haftará, vou traduzir a palavra Haftará para você que não conhece a palavra. É a conclusão da Parashá. O resultado final da Parashá se chama Haftará. Ok? Olha o que está escrito na Haftará, na conclusão da Harei Mot. Adonai pergunta: povo de Israel. Olha que pergunta que ele faz. Povo de Israel, você é diferente dos etíopes para mim? Na verdade, tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Caftor e Aram de Kir. Olha que versículo difícil. Dá até um nó. Adonai pergunta: povo de Israel, você é diferente dos etíopes para mim? Que pergunta é essa? Mas olha o que diz o Talmud, lá na parte do Moed Katan, capítulo 16b, versículo 20, está assim: assim como um cuxita, que é um cuxita, lá de Cush, os etíopes, um cuxita se distingue por sua pele escura, também o povo judeu se distingue por suas ações e é diferente de todas as outras nações. Aqui está explicando, o Moed Katan está explicando o que é Amós 9:7. Por que o Eterno está comparando o povo judeu com os etíopes? Ele está dizendo o seguinte: escute aqui, povo. Do que vocês são diferentes dos etíopes para mim? Ele está dizendo: os etíopes, eu dei a eles uma cor de pele incomparável. Só eles têm. São exclusivos. Eu dei a eles uma pele mais escura e eles são incomparáveis. Não existe nenhuma nação igual a eles. Quando ele faz essa pergunta aqui, povo de Israel, qual que é a diferença de vocês para os etíopes? O que os etíopes têm em peculiar? O que eles têm separado? O que eles têm em especial? É a cor da pele, que é única deles.
E o Senhor está dizendo o seguinte: como eles são uma nação que tem uma pele distinta, vocês são um povo que tem costumes e conceitos distintos, que não pode ser comparado com nenhuma outra nação da terra. Então, se o mundo está fazendo carnaval, exploda. O que eu tenho com isso? Se o TikTok está bombando com coisas pornográficas, o que eu tenho com isso? Se o Facebook está bombando com muitas informações que não me cabem, que é um direito de cada um expressá-las, o que é que eu tenho com isso? Eu, como Yehudi, o que é que eu tenho com esse negócio? Eu sou uma nação diferenciada das demais nações. Eu tenho que ter uma vida qualificada. Eu tenho que ter um comportamento qualificado. Eu tenho que ter um caráter qualificado. Eu tenho que ter uma atitude qualificada. Então, eu não tenho que me comparar com francês, americano, colombiano, boliviano, peruano, americano. Eu tenho que me comparar com o povo do Eretz Israel. Eu tenho que ser diferenciado. Olha como é simples o versículo. Só isso que quer dizer. É por isso que a Torá é para inteligente. Se o cérebro for assim, não comporta. Tem que expandir. Vamos em frente, vamos lá na Haftará. Ainda em Yirmeyahu, capítulo 13, versículo 22 e 23. Olha que coisa tremenda. A Parashá Hareimot, que está lá em Vaikra, está falando que está escrito lá em Amós, está falando que está lá em Yirmeyahu, está tudo interligado. O mesmo assunto está interligado, é um quebra-cabeça, a coisa é muito profunda. Está escrito assim: e se você perguntar a si mesmo, por que essas coisas acontecem comigo? Orochi, o que acontece comigo? Só comigo? Não, não é só com você não, cabeçudo. Tem uma porção de cabeçudo aí que acontece. Não é só com você, não. Aí, essa pergunta simples, básica, que muita gente faz, está respondida aqui, ó. E se você pergunta a si mesmo, por que essas coisas acontecem comigo? Aí vem a resposta: é por causa dos seus pecados. Bonitinho. Fala demais, fofoca demais. Compra, dá o calote nos irmãos, atrasa para pagar, faz birra, fofoca, tem ódio, tem ira. Não vou hoje eu não vou, o Orochi não vai me ver lá. Ah, coitado, que dó. Cavou o buraco e pulou dentro. Eu não cavo buraco nem por dentro, estou aqui, bonitão. É a mesma coisa alguém fazer birra assim: eu não vou no churrasco. Vai não, filho. Sobra mais picanha. Quem não vem não come. Eu fico tão triste. Por que essas coisas acontecem comigo? Porque faz tudo isso e depois, tem um hábito que a gente gosta muito. O brasileiro é apaixonado nisso. Eu não podia deixar de falar esse negócio. É muito legal. Orochi, eu não fui hoje na sinagoga, porque o ônibus que passa na porta da minha casa quebrou. O que veio substituir ele atrasou. Eu chamei o Uber, não atendeu. Você acredita que tem 5, 6, 7 motivos? Mas, irmão, eu nunca vi alguém ligar e falar assim: churrasco já começou? Já. Tô chegando. Só passei aqui para pegar o carvão. Tô pegando gelo. Você não vê ligar e falar assim: eu não vou no churrasco não, porque o Uber não passou aqui, o 99, o 199. Você não vê isso. Em festa você não vê isso. Que coisa interessante.
depois pergunta, por que comigo? Porque você é distraído. Eu falei que a palavra hoje seria linda. Toma, distraído. Então vamos lá. Olha o que ele fala de novo. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se eles puderem, então vocês poderão fazer o bem. Nossa, que coisa linda isso aqui. Mesmo estando acostumados a fazer o mal. Então eu vou fazer uma pergunta para os senhores. Tem como o etíope mudar a cor da sua pele? Hã? E o tigre tirar suas manchinhas? Tem como? O Senhor está dizendo assim, ó. É desse jeito que eu vejo vocês. Vocês não conseguem mudar. Todo dia vocês estão surtando com um problema diferente. O etíope não muda a sua pele. E nem o leopardo, o tigre tira suas manchas. Assim são vocês, que não mudam de vida. Não muda de comportamento, não muda de atitude, não muda de palavreado. Não se torna um erudi. É fake. Todo dia tem problema. Todo dia eu estou apagando fogo. Todo dia. Mas o etíope não muda a pele. E nem o tigre muda suas manchas. Rash explica o seguinte. As 10 tribos do norte serão punidas. Estão sendo. Ou seja, a punição é consequência da desobediência. Se você está sofrendo, é problema teu. Não fui eu que causei. Se a sua vidinha está bagunçada, é um problema seu. Foi você que plantou e está colhendo. Se você está triste, angustiado e nada está dando certo, é porque você é um desobediente. A punição é consequência da desobediência. E isso gera a morte. Ouvir o que vocês ouvem aqui nessa tribuna e não viver, morre. O distraído morre. Morre a alegria, morre a comunhão, morre a santidade, impede o processo de techuvá. Eu estou fazendo techuvá. Parou na desobediência. Quando não cumpriu o que aprende aqui em cima desse altar. Amós 9:11. Quando esse dia chegar, reerguerei a sucá caída de Davi. Nós estamos ainda em Parashá Haremot. Fecharei seus furos, atirarei da ruína e reconstruirei como era. Sucá caída. Falando de Haremot, falando da morte de 2 futuros Kohen, tenda caída. O Talmud Sinédrio 97a diz o seguinte, a Bíblia oral, a Bíblia que explica a Bíblia, tá? Diz assim, Mashiach é chamado de Bar-Nafli. O que é um Bar-Nafli? O filho do caído. Olha o que diz o Talmud. O que isso quer dizer? Mashiach é chamado de Bar-Nafli, o filho do caído. Na geração de sua vinda, os estudiosos da Torá vão diminuir. Queda. Vai ter uma diminuição de quem ensina a Torá. Vocês estão vendo alguém ensinando Torá em Franca? Além daqui? Quase 500 mil de habitantes em Franca. Vocês sabem de alguém que ensina a Torá em Franca? Não? Se você for em Ribeirão Preto, talvez 1, 2. Se você for nessas regiões, nessas cidades todas, você não vai encontrar ninguém. Então nós estamos dentro do processo. O restante do povo, seus olhos vão desfalecer. O povo anda triste, angustiado, reclamando de tudo. Ninguém está satisfeito. Pode ver. Tem gente aí que está no 5º casamento, 6º casamento. E é o seguinte, hoje junta-se um casal, não gostou, daqui a um mês já separou, já está ele com uma e ela com o outro. Pior. Está pior um pouquinho. Porque às vezes ela está com ela. O restante do povo, seus olhos desfalecem de tristeza e tristeza. Tristeza 2 vezes?
é porque daqui para frente a batata vai assar. Se alguém aí se acha triste, começa a festejar, porque nós aqui não conhecemos o que é tristeza ainda. Os problemas vão aumentar. Agora é a era de Mashiach vir, os decretos severos vão começar a cair sobre a humanidade. Eles serão introduzidos. E será tão difícil. Por exemplo, nós tivemos um Covid, não tivemos? Só que o Covid durou 2 anos, mais ou menos. Foi isso aí, mais ou menos? Não estou aqui para falar de estimativa, só para ter uma noção comigo. 2 anos. Quando entrarmos nos decretos severos, vai ser mais ou menos assim, ó. Gente, olha essa doença aí. Estão correndo atrás de um antídoto aí, de um remédio, de uma vacina. A hora que eles pensar em fazer a vacina, vem uma segunda praga. Não dá tempo de socorrer a primeira. Os decretos severos, eles serão em efeito dominó. Na hora que você pensar que tá tentando buscar solução para um, o outro vem atropelando atrás. A hora que eles se atentarem para o segundo, o terceiro vem atropelando atrás. Olha o que está escrito no Talmud. Está escrito, antes que o primeiro passe. Antes que o primeiro decreto passe, o segundo virá rapidamente. Ei, queridos, eu não estou amedrontando vocês, não. Você que está mais ou menos na visão, agarra. A coisa vai ser bruta. Vai ser bruta. E vamos terminar assim, ó. Quando esse dia chegar, que dia é esse? Do Apocalipse, da volta do Mashiach. Eu reerguerei a sucá caída de Davi, fecharei os seus furos e tirarei a da ruína e a reconstruirei como era ela. Era como era. Aqui está falando de Jerusalém, aqui física. A sucá de Davi é a Jerusalém física que está lá ao leste, está aqui, ó. O Talmud diz que Deus, olha aqui, olha, preste atenção aqui que tem gente que não vai entender isso aqui, ó. Eu já terminei aqui. O Talmud diz o seguinte, que Hashem, olha isso aqui, Hashem chama Adão e diz para ele, porque imagina a elevação espiritual de Adão. Alguém consegue imaginar? Imagine. Ele era luz, ele era or, ele era a imagem e semelhança do Eterno. O Eterno chama Adão e fala assim para ele, ó, eu vou mostrar para você quem serão seus descendentes. E ele consegue numa dimensão atemporal, porque o Eterno não tem tempo com ele, não tem relógio, não tem passado, não tem presente e não tem futuro, tá? Ele pega e leva Adão nesse conceito atemporal, divino, e mostra para ele quem seriam os seus filhos. E lá na frente da geração ele vê quem? Melech Davi. Só que Melech Davi é exatamente aquilo que você leu agora mesmo na transparência anterior. Melech Davi era um Nofel. Era um bebê que nasceria e morreria com 3 horas de vida. O Eterno mostra isso a Adão. Adão questiona o Eterno e diz, na situação que eu me encontro, ou seja, é um ser divino. Se Melech Davi morre, toda a árvore genealógica para o nascimento do Mashiach vai ser interrompido no Melech Davi. Ele pega e fala assim para Hashem, segundo o Talmud, segundo a Bíblia oral, segundo os conceitos dos mestres rabínicos. Adão fala, mestre, diminua 70 anos da minha vida e dê ao meu
filho, Melech Davi, para que a continuidade da minha árvore genealógica não se encerre. Vocês estão começando a entender um pouquinho por que eu não aprofundo muito? O dia que eu dou uma estendidazinha, o básico aqui já é difícil de vocês entenderem. Quando aprofundo um pouco mais, fica mais complexo ainda de se entender. E é por isso que está registrado em Bereshit que Adão morre com 930 anos de idade. E ele tinha que morrer com 1000 anos. Porque 70 ele dá para o seu filho Melech Davi, para que gere a semente de Mashiach. Isso para Deus é brincadeira. Isso é fácil. Isso é coisa... Fazer Miriam ficar grávida com o sêmen de Yosef, sem ele ejacular, é o ó. O que está escrito lá em Bereshit? Da semente da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da... Agora eu vou jogar um quebra-cabeça para vocês. Da semente da mulher sairá aquele que é filho do filho Davi. Da semente da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Mulher tem semente? Mulher tem sêmen? Quem tem sêmen é homem, quem tem semente é homem. E como que está escrito em Bereshit que da semente da mulher nasceria Mashiach? Porque o Eterno estava dizendo lá em Bereshit, eu vou fazer gerar um menino, e eu vou implantar dentro de uma mulher uma semente, que será dela, gerada por ela, sem que o homem toque nela. Tem DNA de Yosef? Tenho certeza que se fosse fazer o DNA de Yeshua, tem. Tem toda a genealogia lá dentro do DNA dele. Mas o Senhor está dizendo que isso é coisa pequena para ele. Coisa simples de fazer. Vocês estão entendendo? Então, por esse motivo, Adão viveu 930 anos em vez de 1000. Esse é o significado das palavras, ó. Eu estou traduzindo para você o que significa essa frase aqui, ó. Eu estou traduzindo o livro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Reerguerei a Sucá caída de Davi. Essa tradução, a tradução desta frase, está no Talmud. E é essa a tradução. Olha como é profundo isso. E nós... Vamos terminando? Pode ir para frente para nós terminarmos. O mesmo versículo em cima. Vamos falar um pouquinho assim, só para terminarmos. Essa é a última e acabou. Em um nível mais profundo, olha que coisa linda isso aqui. A Sucá caída de Davi se refere a nós, o povo judeu. Nós somos a tenda que caiu. Desde o momento que recebemos a Torá no Monte Sinai, de lá para cá foi uma sucessão de erros e desobediências. Cada vez que o nosso povo, o povo Yehudi, cada vez que o nosso povo pecava, falhava, errava, era um símbolo da tenda caída. E nós estamos desde o Sinai, tentamos nos reerguer. E agora, no presente momento, no ano 5782, no ano 2022 da Gregoriano, nós estamos tentando um relacionamento mais aberto e mais próximo com Adonai, e a gente não consegue. É por isso que eu vejo alguns membros dessa casa aqui, dessa carrala, falar assim, ó, ai, mas aqui parece que tem pouca oração. É porque eles acham que lá naquele conceito cristão, ficar sapateando e pulando, estava mais conectado. Não. Aquilo ali é emoção. Emoção. Está confundindo as coisas. Aquilo não é conexão. Conexão. Sabe o que é conexão? É você levantar da sua cadeira e agora, feliz, sair aquela porta para fora, feliz, sabendo o quê? O Deus da providência é o teu Deus. Isso é judaísmo. É você sair aquela porta para fora e saber que segunda-feira, amanhã, não importa o dia, a providência de Adonai será sobre a tua vida. Os seus recursos financeiros virão da mão dele.
A tua saúde virá da mão dele, a tua vida eterna virá da mão dele. Não é emoção, é razão. O que está dizendo aqui, que num nível mais profundo, a caída de Davi tem que ser reerguida. E nós, mesmo nesse distanciamento, que estamos na diáspora, longe do Eretz Israel, longe da terra de Israel, aqui é dificuldade. Perdão, nós temos dificuldade aqui de fazer um Pessar, nós temos dificuldade aqui de um matzah, nós temos dificuldade aqui de uma comida kosher. Mas isso não vai impedir a minha conexão com o Eterno. Tem que ser mais forte. O nosso esforço tem que ser muito além da emoção. Eu fui claro? Que bom que vocês apanharam. Não tem melhor forma de nos lapidar se não for arrancando pedaços. Que o Eterno vos abençoe e vos venha polir essa lapidação que vocês estão tendo. Porque uma pedra precisa de lapidação e de polimento para depois brilhar. Vocês estão na lapidação, mas em breve estarão brilhando. Ah, entenderam. Que o Eterno Santo, Hakadosh Baruch Hu, vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.